Oi, gente! Eu vim aqui hoje para a gente dar sequência na nossa aula sobre etapas de desenvolvimento do projeto paisagístico. Então, na última aula, a gente terminou falando sobre o contrato, né? A proposta de serviço que a gente tem que apresentar para o cliente com todas as descrições do serviço que vai ser prestado, do que você vai fazer, né, nesse projeto de paisagismo, com todos os valores, com o que está incluso, com o que não está incluso, para o cliente saber se ele vai aceitar ou não, se ele vai te contratar ou não para fazer o serviço. Então, com a entrega desse orçamento, ele pode servir também de contrato, porque é importante que a gente tenha uma garantia de que o cliente realmente aprovou aquela proposta, que ele está te contratando. Então você pode levar uma folha impressa para ele assinar uma, e você também, você fica com uma cópia. Ou você deve pedir pelo menos um e-mail com palavras do cliente aprovando, dizendo que ele aprova aquela proposta de orçamento e que o serviço está sendo contratado, para que depois, se haja alguma desavença, você tem como comprovar de que o cliente solicitou o seu trabalho. Então, só depois que o cliente aprova e faz o pagamento da primeira parcela, de acordo com a sua descrição, com as suas demandas de valores, só depois que ele faz o primeiro pagamento que a gente começa realmente a elaborar esse projeto. Então, junto com o orçamento, às vezes é interessante a gente apresentar algumas fotos de acordo com o estilo do jardim que você pretende implantar. Por exemplo, você foi visitar a casa do cliente, conversou com ele, viu que tipo de planta, que estilo de jardim vai combinar mais com o projeto, então você mostra algumas fotos para que fique mais claro na cabeça do cliente, para que ele tenha uma noção de como que vai ficar esse projeto. Isso ajuda, né, a convencer o cliente de uma forma positiva para contratar o seu serviço. Então, aí a gente começa a desenvolver realmente o projeto. Então, você foi lá na casa dele, conheceu, né, fez registros com fotos. Então, a partir daí, a gente começa a pensar, para pensar, para ter a criatividade do que vai ser feito. Como que você vai elaborar os canteiros, que plantas você vai usar, o que vai combinar mais ali, qual que vai ser realmente o estilo do jardim. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem é um levantamento das espécies que vão combinar com aquele projeto. Por exemplo, se o jardim é a maioria de sombra, a maior parte dos canteiros vão ser de sombra, então a gente faz uma lista com todas as plantas ornamentais ou produtivas, que são aquelas plantas alimentícias ou medicinais, que você acha que vai combinar com o lugar ou de acordo com o gosto do cliente. Se vai ter canteiro de sol também, quais vão ser as plantas que você vai querer usar? Então a gente vai fazendo uma lista de várias plantas para depois a gente ir escolhendo qual que vai usar. Fica muito mais fácil da gente começar o projeto dessa forma. Então, uma outra forma muito legal da gente ter a ideia de quais plantas que a gente vai usar é a partir do livro Plantas para Jardim do Brasil, do Harry Lorenzi. Ele tem diversas espécies ornamentais que a gente pode estar usando no jardim. Então, a partir dele, a gente pode ir folheando e ir selecionando essas plantas para depois a gente ir montando o projeto. Então, aí a gente começa a fazer os primeiros rabiscos, os primeiros esboços. Então, a gente vai na casa do cliente, a gente pode até fazer um esboço ali na hora, só para a gente lembrar como que é o terreno do cliente. E, de preferência, pedir para ele uma cópia da planta arquitetônica da casa, se ele tiver. Se ele não tiver, a gente tem que fazer tudo manual, tem que medir na trena, ver quanto que mede cada espaço, cada canteiro. E aí, para estar começando a fazer esse projeto, é interessante que a gente use folha A3, que é aquela folha que tem um tamanho maior, para a gente ter espaço para desenhar todo o projeto. Então, a gente vai usar o escalímetro, ou se não, pode usar uma reguinha mesmo. E a escala ideal para a gente começar a desenhar os projetos é na escala de 1:100, ou seja, 1 centímetro aqui vai equivaler a 1 metro.
né, a 100 centímetros. Então, a partir da reguinha e das medidas que a gente fez lá no canteiro, a gente começa a desenhar. Porque é com esse desenho que a gente vai começar a riscar as formas dos canteiros, né? Então, a gente não precisa ter medo, pode fazer da forma que vocês quiserem, porque vocês vão poder apagar e refazer quantas vezes forem necessárias. Não precisa ter medo de errar. Isso vai ser só um rascunho para você começar a elaborar o projeto. Você vai fazer diversos desses até que você chegue no projeto final. Então, a gente vai testando, né? Vai fazendo diversas formas até ver qual que vai ser a mais adequada, a que vai combinar mais com aquele projeto. Então, depois de fazer a lista das plantas, fazer a demarcação dos canteiros, a gente vem com as plantas. Então, a gente começa a fazer rascunhos e a desenhar as representações vegetais. Onde que você vai querer que tenha plantas, né? Então, a gente começa a desenhar. Isso daqui ainda é um rascunho, você não vai entregar esse aqui ainda para o cliente. Esse aqui é o seu processo de criação e de desenvolvimento do projeto. Então você vai colocando as plantas, vai encaixando, vai mudando, né? E aí o projeto vai ficando mais bem estruturado. À medida que você vai criando, vai elaborando, o projeto vai ficando pronto. Então olha só, esse daqui, os canteiros já estão mais bem demarcados, né? No canto de cá, no canto de cá, já com algumas representações da vegetação. Então o projeto vai criando forma aos poucos.